Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui aos nossos espectadores, certo? Como eu já me apresentei em vídeos anteriores, eu me chamo Tibério Pinto, eu sou advogado, professor e mestre em Direito Tributário, certo? Hoje é dia 18 de outubro de 2020, estamos gravando nosso vídeo agora às 13 horas e 16 minutos. E o tema do vídeo de hoje, pessoal, é um tema que durante essas duas últimas semanas, e principalmente durante essa última semana, foi muito discutido, um tema bastante polêmico, que foi o caso do André do Rap. Né? Enfim, que esse caso realmente teve muita repercussão na mídia, né? Enfim, a televisão, enfim, as mídias estavam falando direto sobre essa questão desse caso, né? E principalmente, que é o que a gente vai estar analisando no vídeo de hoje, esse embate que teve entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? De um lado a gente teve o ministro Marco Aurélio, que era o relator, que determinou a soltura do André do Rep, e logo no mesmo dia, né, no mesmo dia de 10 de outubro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, cassou essa decisão, revogou essa decisão de soltura, né? Mas o André do Rep ele já tinha sido solto e já estava foragido. Então isso aí criou esse atrito, né? Esse bate-boca entre ministros, e por isso a gente vê que esse tema realmente estava na boca de todo mundo, estava sendo muito comentado, e a gente decidiu, né, gravar um vídeo para explicar sobre essa questão, certo? E assim, eu até gosto de explicar que as minhas áreas de especialidade, eu trato principalmente da área de direito tributário e direito do trabalho. Nessa área de direito penal realmente não é muito minha área de especialidade. Mas como realmente esse tema ganhou muita repercussão na mídia, né, e tem realmente uma importância, né, é um tema relevante, e a proposta realmente do nosso canal, o objetivo do nosso canal é estar realmente, como o próprio nome do nosso canal diz, impactos jurídicos, né? É analisar questões jurídicas de grande repercussão nacional. Então eu entendi que eu não poderia me furtar, né, a analisar uma questão como essa, né, devido à relevância que ela tomou. Então, justamente, nós vamos aqui adentrar nesse assunto e tentar analisar os aspectos que a gente considera mais importantes nesse caso tão polêmico da soltura do tal do André do Rep. Bom, pessoal, a gente vai fazer primeiramente um breve resumo, até para contextualizar vocês. Acredito que vocês já vêm acompanhando o caso, mas só para a gente dar aqui uns highlights, né, alguns pontos para contextualizar, né? A gente está tratando aqui da soltura de André Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rep. Ele é um dos chefes da facção criminosa do PCC, certo? Então, a soltura ela foi determinada pelo ministro Marco Aurélio, do STF. A decisão foi do dia 2 de outubro, mas ela só foi cumprida no último sábado, no sábado retrasado da semana anterior, no dia 10 de outubro, que foi realmente determinada a soltura do André do Rep. Né? E no mesmo dia 10 de outubro, né, que foi determinada a soltura e que ele realmente foi solto, o ministro Luiz Fux, que é presidente do STF, deu outra decisão, cassando a decisão do Marco Aurélio e determinando que o André do Rep deveria ser novamente preso, certo? Mas, como eu já falei, ele já se encontrava foragido quando a decisão de libertação dele foi revogada, e a tese mais provável é que ele saiu de carro e que em algum ponto ele deve ter pego o jatinho particular e se evadiu, né? As suspeitas mais prováveis é que ou ele tenha ido para outro país, para Bolívia ou algum outro país, né? Enfim, ele se encontra atualmente foragido em local incerto e não sabido, certo? E essa questão gerou uma polêmica, né? Esse atrito entre os ministros, Marco Aurélio que mandou soltar, Luiz Fux que no mesmo dia mandou prender, né? Luiz Fux alegou que era uma medida excepcionalíssima e que estaria sendo tomada para proteger a ordem e a segurança pública, certo? A questão logo nessa semana foi levada a plenário, certo? E a votação foi iniciada no dia 14 de outubro e concluída no dia 15 de outubro, certo? Quinta-feira última, a votação foi concluída e por 9 votos a 1, o STF decidiu que André do Rep deveria retornar à prisão, certo? O único voto divergente foi o próprio voto do ministro Marco Aurélio, que já havia dado a decisão de soltura do André do Rep, certo? E aqui a gente fez esse breve apanhado e, no meu entender,
um dos principais pontos que a gente está querendo analisar e ressaltar é que não é tanto a decisão em si que ela foi muito problemática ou polêmica, mas é que esse caso, se for considerado caso isolado, mas principalmente a insegurança jurídica que esse caso acarreta, porque a gente percebe que, num caso polêmico desses, a gente viu ministros adotando posicionamentos, tendo entendimentos completamente opostos, né? O ministro Marco Aurélio mandando soltar, o ministro Fux mandando prender. E isso a gente vê que, e o que a gente vai estar analisando, que gera uma grande insegurança jurídica, né? Porque se você pensa, como é que pode, né? Muitos de vocês podem estar pensando, com base numa mesma lei, na mesma jurisprudência, no mesmo ordenamento jurídico, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema, terem posicionamentos completamente opostos, né? A coisa é que, até que, como é que pode, né? Um manda soltar, outro manda prender, enfim, quem é que está certo? Aí você fica com essa dúvida, e isso gera um sentimento de incerteza, insegurança, que não é saudável, que não é bom para a ordem, né, jurídica como um todo, né, porque gera essa incerteza, né, e é o que a gente vai estar analisando um pouco mais nesse vídeo. Bom, pessoal, então a gente contextualizou a questão, certo? E a gente vai para o primeiro ponto. Primeiro, quem é esse tal de André do Rep, né? Vamos traçar aqui um breve histórico, né, desse cidadão, para a gente saber, enfim, com quem o STF está lidando, né? A origem desse apelido é porque eu mesmo passou a compor músicas de rap quando estava na prisão, né, e que criticava a opressão do sistema, a perseguição da polícia, então por isso essa alcunha, esse apelido André do Rap, certo? Ele chefiava, e aí na realidade ainda chefia, a estrutura do tráfico internacional de drogas, certo? Responsável por exportar drogas, principalmente cocaína, para a Europa, né? E o principal ponto de logístico, né, para que ele fazer esse transporte, essa remessa para a Europa, é por meio de navios saídos do Porto de Santos, né? Então, ele vê que ele é um dos principais, a gente vê que ele é um dos principais responsáveis pelo tráfico transnacional de drogas. Então a gente está falando de algo realmente, operações grandes e complexas, enfim, né, de envio de drogas para a Europa, certo? O André do Rep ele se tornou milionário, criando uma facção paralela dentro da estrutura do PCC, desviando para si parte dos lucros do tráfico do PCC. Então ele acabou, digamos assim, roubando dos próprios companheiros, criando essa estrutura paralela e embolsando boa parte do dinheiro desse tráfico internacional de drogas. Por isso que ele realmente se tornou milionário, adquiriu jatinho, navio, né? Enfim, então a gente vê que realmente ele se locupletou, enganou até os próprios companheiros, né? Aqui um pouquinho da ficha criminal dele. Ele foi condenado 2 vezes por tráfico internacional de drogas, tráfico transnacional, né? Ou seja, para a Europa, por decisões já confirmadas em segunda instância, com penas que somadas ultrapassam 25 anos de prisão. Então realmente ele já tem 2 condenações confirmadas em segunda instância e somando as penas tem mais já de 25 anos, certo? E já havia sido decretada a prisão preventiva dele em 2014. Mas ele não foi preso na época porque ele passou 5 anos foragido e ele só conseguiu realmente ser preso em 15 de setembro de 2019 numa casa de luxo que ele tem em Angra dos Reis, certo? A gente fez aqui uma breve, né, uma breve análise do histórico, né, do André do Rep para a gente saber com quem a justiça está lidando, né? A gente está falando com um chefe de quadrilha, né, do PCC, que é uma das maiores organizações criminosas do país. O segundo ponto aqui do vídeo, a gente analisar e entender um pouquinho sobre a questão da prisão preventiva, porque o André do Rep realmente ele estava preso preventivamente. O que é isso, né? O que é prisão preventiva, né? É um instrumento que existe no Código de Processo Penal para garantir a ordem pública e assegurar a devida aplicação da lei penal. Então a ideia da prisão preventiva é justamente como o nome fala, é prevenir, é resguardar o que é a ordem pública e a instrução criminal, né, para realmente que seja feita uma boa apuração dos fatos, né, para que a pessoa no final, quando o processo for concluído, certo, possa ser presa definitivamente. Certo? Ela está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Então, esse trecho é importante, garantia da ordem pública, que inclusive foi o argumento do ministro Luiz Fux para revogar a liberdade dele, porque ele disse que a liberdade do André do Rep, segundo Fux e os outros ministros acompanharam, ofendia, colocava em risco a ordem pública. Então, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então a gente vê que a prisão preventiva justamente ela tem esse intuito de, como o nome próprio fala, prevenir, resguardar, proteger a ordem pública e o próprio processo penal, para evitar que, por exemplo, o acusado ele fuja, como foi o próprio caso do André do Rep, que está foragido, que ele tente destruir provas ou camuflar provas, ameaçar testemunhas, enfim, né, para evitar esses riscos, né, para resguardar o processo e a própria sociedade. O Código de Processo Penal permite a tal da prisão preventiva, que foi o caso, né, que tinha sido decretado por André do Rep. Principalmente, como o próprio Código diz, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, pessoal, como a gente estava falando, os dois principais objetivos da prisão preventiva. Garantia da ordem pública e da ordem econômica. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Então a gente poderia dizer que esses são dois grandes objetivos, certo? E eu entendo que no caso do André do Rep, realmente esses objetivos precisavam ser cumpridos. A prisão dele, e eu concordo com os ministros, que a grande maioria, por 9-11, entenderam que ele deveria continuar preso, para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Porque a gente percebe, até pelo histórico do André do Rep e pelo fato de logo em seguida ele realmente se evadir, fugir, estar foragido, vê-se que ele realmente é um sujeito que tem muitas conexões com o crime organizado e de alta periculosidade. Então eu entendo que os objetivos da prisão preventiva deveriam ter feito com que ele continuasse preso. E quanto aos pressupostos, né, o que é que precisa, o que é que é necessário para que a prisão preventiva? Primeiro, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E eu entendo que esses três pressupostos estavam presentes no caso, né? Porque o André do Rep, como a gente já falou, foi condenado 2 vezes por tráfico internacional de drogas, por decisão já confirmada em segunda instância. Então a gente já vê aqui a prova, ou pelo menos indícios mais que suficientes da existência do crime e de autoria. Então a gente vê, né? E também a gente vê esse perigo gerado pelo estado de liberdade do André do Rep, que a gente vê pela própria conduta dele. Né? Logo após ser posto em liberdade, no mesmo dia, ele já se evadiu, já ficou foragido, como já tinha feito isso anteriormente. Então a gente vê que o estado de liberdade dele põe em perigo a instrução criminal, o processo e a sociedade também, porque muito provavelmente ele vai retornar às suas atividades. Então, com isso, a gente vê que estavam realmente, no nosso entender, e dos ministros do STF, presentes os seus requisitos para a manutenção da prisão preventiva do André do Rep. Agora, vamos analisar aqui um pouco, pessoal, a decisão de soltura do André do Rep, certo? Que foi feita pelo ministro Marco Aurélio, e o ministro aplicou o artigo 316 do Código de Processo Penal, que foi incluído pelo Congresso Nacional, né, pela Lei 13.964 de 2019, cuja vigência se iniciou esse ano. Então, esse dispositivo ele entrou no chamado pacote anticrime, o que pode parecer até irônico, né? Que o dispositivo que liberou o André do Rep entrou no pacote anticrime. Mas, na realidade, isso aí foi o Congresso Nacional que propôs essa emenda do pacote anticrime, e essa emenda acabou sendo aprovada e sancionada pelo presidente Bolsonaro, certo? E o dispositivo ele foi publicado em dezembro de 2019, do ano passado, e entrou em vigor em janeiro desse ano. Então a gente vê que esse artigo de 316 ele ainda é muito novo, né? É uma norma que foi inserida muito recentemente, e por isso ainda havia essa, vamos dizer assim, essa discussão, né? Essa incerteza qual seria a melhor forma de estar aplicando esse dispositivo. E o que é que o artigo 316 fala? Né? Que foi incluído, né, no final do ano passado e entrou em vigor esse ano.
artigo 316, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, autoriza que o juiz possa vir a revogar a prisão preventiva, se no decorrer da investigação ver que não tem motivo para manter. Agora, principalmente, o argumento foi o parágrafo único do artigo 316, que foi utilizado pelo ministro Marco Aurélio, que fala: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da prisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Então foi esse trecho, o parágrafo único do artigo 316, que o ministro Marco Aurélio se apegou para dar a decisão de soltura, né? Por quê? Porque o trecho diz claramente que se o órgão emissor da decisão de prisão deve revisar, né? Tem que haver uma revisão periódica da prisão preventiva. Ou seja, uma revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, certo? Então, a revisão periódica. Só sob pena de que, se não for feita essa revisão periódica, a prisão se torna ilegal, certo? E foi justamente com base nisso que o ministro Marco Aurélio soltou, entendendo, olha, no caso do André do Rep, passou esse prazo de 90 dias, certo? A prisão preventiva dele não foi revisada, certo? Não houve uma decisão fundamentada revisando essa prisão preventiva. Então ele disse que com isso a prisão se tornou ilegal e que, por ter se tornado ilegal, ele determinou a soltura imediata, né? Justamente relaxou, né, determinou a soltura da prisão que havia sido convertida em prisão ilegal. E pessoal, realmente, além desse dispositivo, o processo penal, né, o direito penal, ele tem alguns princípios que também podem ser utilizados para respaldar essa decisão, que é o princípio da interpretação mais benéfica ao réu, certo? Que está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que fala que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. De acordo com esse princípio, deve-se adotar a interpretação da lei que seja mais favorável ao acusado, né? É o princípio da interpretação mais benéfica ao réu. E também existe outro princípio, que é o princípio do favor rei, ou o princípio do indúbio pro réu, ou seja, o qual diz que, na dúvida, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao réu. Então, foi o que o ministro Marco Aurélio se apegou, né, ao que dizia a lei e a esses dois princípios. E, como eu reforço aqui, pessoal, o grande problema, essa questão ela criou tanta polêmica, por quê? Porque esse dispositivo ainda é muito recente, certo? Então, não havia ainda uma jurisprudência, um entendimento consolidado dos tribunais quanto à melhor aplicabilidade desse dispositivo. Então, ainda havia essa celeuma, nesse vácuo de entendimento, certo? E que, por isso, né, gerou essa controvérsia, certo? Agora, no nosso entender, né, realmente nós temos uma crítica, várias críticas à decisão do ministro Marco Aurélio, que, no nosso entender, a decisão dele foi excessivamente legalista, certo? Ele adotou, o ministro Marco Aurélio, no nosso entender, adotou uma interpretação muito ao pé da letra, né? Então ele fez uma aplicação cega da lei, né? Uma aplicação da letra fria da lei, considerando só o que está escrito lá, ignorando outros aspectos, outras questões que são tão ou mais importantes do que a aplicação da letra fria, da pura literalidade da lei, certo? Isso a gente critica, né? Inclusive, a gente até ressalta que existem diversos, digamos assim, diretrizes para a interpretação da lei, né? Por exemplo, que é o que foi que o ministro Marco Aurélio adotou. Ele adotou especificamente a interpretação literal do artigo 316, parágrafo único, ou seja, levou em conta apenas o que estava escrito lá, no parágrafo único. O parágrafo único diz que, se não houver essa revisão periódica da prisão preventiva e essa revisão ultrapassar o prazo de 90 dias, a prisão se torna ilegal. Mas a questão é que
Essa, no nosso entender, e dos demais ministros, essa não é a melhor interpretação. Você interpretar só o que diz aquele dispositivo específico, a letra fria, né? Você ser excessivamente legalista. Porque deveria se adotar o que a gente chama de interpretação sistemática, uma interpretação sistêmica. Ou seja, você não deve levar em consideração só o que diz aquele dispositivo específico. Você deve levar em consideração o que diz a Constituição Federal, o que dizem as outras normas, os outros dispositivos. Ou seja, você deve inserir aquele dispositivo na realidade maior do ordenamento jurídico, né? Você não pode aquela interpretação meio como a gente diz, cara crachá. Ah, isso diz isso, é isso. Não, a gente tem que ter uma compreensão maior e interpretar aquele dispositivo à luz, né, do ordenamento jurídico como um todo, para você não criar decisões que, no nosso entender, como é o caso, são verdadeiras aberrações jurídicas, né? Decisões esdrúxulas, fora da realidade, sem pé nem cabeça, porque às vezes a letra fria não consegue, né, prever todas as situações. Então, por isso você tem que ter uma interpretação mais aberta, levando em conta o contexto geral, certo? Que não foi o que aconteceu, infelizmente, com o ministro Marco Aurélio, que realmente foi muito legalista e isso trouxe muitos prejuízos para a sociedade. E por isso, pessoal, é importante a gente ressaltar. Tudo bem, a lei é a mesma para todos, né? Então, a mesma lei que vale para o André do Rap vale para todos os demais. Mas o juiz, quando vai aplicar a lei, ele tem o dever, ele tem a obrigação de analisar cada caso concreto, cada situação e ver se realmente adequar a lei ao caso, certo? Aquele velho ditado diz que para cada caso uma resolução, para cada cabeça uma sentença. Então isso que eu entendo que o ministro Marco Aurélio não fez foi realmente ver as peculiaridades do caso, né? Porque não pode simplesmente pegar uma lei que como regra a lei ela é geral, ela é abstrata, né? Mas é o juiz que tem que adequar a lei geral e abstrata ao caso, analisar as peculiaridades do caso, que a gente viu que não foi o que foi feito pelo ministro, certo? E a gente vai entrar no terceiro ponto do nosso vídeo, que é analisar essa possibilidade de revogação da decisão do André do Rap pelo presidente do STF. E foi isso que, na realidade, criou esse embate, esse bate-boca, né, essa divergência, que eu acho que digamos assim, os ministros foram publicamente lavar roupa suja. O que fica feio, o que, vamos dizer assim, pega mal para a Suprema Corte. Né, ver dois ministros brigando, dois ministros adotando decisões completamente diferentes e brigando, certo? Agora, isso é que a gente tem que analisar. Cabe realmente ao presidente do STF revogar a decisão de outro ministro, certo? Porque o que a gente vê, pessoal, como regra, né, que todos os ministros do STF, eles estão em pé de igualdade, ou seja, nenhum ministro é mais importante que outro. Certo? As decisões de todos os ministros estão no mesmo plano. Só como regra, a decisão de um ministro só pode ser revista pelo plenário. Ou seja, ou pela turma, certo? Que o STF tem duas turmas, ou pelo plenário, ou seja, por todos os ministros, pelo colegiado. Então, a regra, como regra, né, um ministro sozinho não poderia derrubar ou rever a decisão de outro ministro, porque senão fica esse embate, fica um ministro contra outro, que é justamente o que aconteceu nesse caso, e que fica uma questão meio feio, né? Fica uma questão realmente traz insegurança, traz incerteza, até porque o papel do STF como Corte Suprema ele tem uma função de pacificação, de estabilização de conflito, né? De gerar uma jurisprudência, gerar um entendimento comum, um entendimento colegiado, certo? Que eu entendo, e eu realmente entendo que a decisão do Fux de mandar prender novamente, no mérito, ou seja, a decisão em si eu entendo que foi correta, mas a forma como ele fez eu entendo que foi equivocada, que não caberia a ele, presidente, derrubar a decisão de outro ministro, porque nenhum ministro é mais importante que outro, certo? Somente o plenário, ou seja, o colegiado tem essa atribuição de rever a decisão de um ministro isolado,
certo? Então eu entendo que também, da mesma forma que o Marco Aurélio não estava correto pela decisão, eu entendo que o Fux também não está correto de ele sozinho querer derrubar a decisão de um colega, porque aí gera confusão, que justamente foi o que aconteceu nesse caso. Mas no final das contas, realmente, após esse embate, Marco Aurélio, Luiz Fux, que isso aconteceu logo no dia 10 de outubro, que quando foi determinada a soltura, e o ministro Luiz Fux, no mesmo dia, mandou revogar essa decisão. Durante a semana, nos dias 14 e 15, a questão foi levada ao plenário, como deveria ter sido desde o início, e os ministros, por 9-1, entenderam por revogar a liberdade do André do Rep e mandar ele retornar à prisão. E agora sim nós temos uma decisão colegiada, ou seja, tomada pelos diversos ministros, cada um utilizou seus argumentos, mas como regra, ressaltou-se o quê? A altíssima periculosidade do André do Rep, considerando o histórico dele, os antecedentes dele, o fato de que ele já havia sido condenado 2 vezes, por decisão confirmada em segunda instância, certo? E também se ressaltou que o artigo 316, parágrafo único, ele não poderia ter uma aplicação automática, ou seja, de acordo com o colegiado do STF, enfim, a decisão plenária, não é só pelo fato de haver ultrapassado o prazo de 90 dias, como aconteceu no caso do André do Rep, que a decisão de soltura já tem que ser automática. Não, você deve analisar as peculiaridades do caso. Nesse caso, deveria-se ter intimado, por exemplo, o Ministério Público, dado um prazo para que realmente fosse revisada essa prisão preventiva e não soltar automaticamente. Certo? Então o STF diz que a soltura não é automática. Passou 90 dias, solta. Não é assim que deveria funcionar. Certo? Então essa foi a decisão majoritária do STF. Certo? E por fim, pessoal, para a gente estar encerrando aqui o nosso vídeo, a gente até vê que isso aí, esse caso do André do Rep, trouxe vamos dizer assim, o ministro Luiz Fux alterou uma resolução do STF, mudando a sistemática de distribuição dos processos. Por quê? Porque o advogado, enfim, os advogados do André do Rep, eles utilizaram um artifício, uma estratégia que, digamos assim, até foi uma estratégia até de má fé, que foi o que eles fizeram? Eles entraram com vários pedidos de habeas corpus, ou seja, vários pedidos mandando soltar o André do Rep, e esses pedidos, eles foram distribuídos para diferentes ministros. Caiu para o ministro Marco Aurélio, caiu para a ministra Rosa Weber, para alguns ministros. Só que o que é que acontece? Depois, como eles já conheciam que o ministro Marco Aurélio, ele tinha uma predisposição, tem uma postura que se chama mais garantista, ou seja, ele tem uma postura que favorece mais os direitos do acusado, do réu. Então, como eles entraram com vários pedidos, e quando viram que um desses pedidos caiu por Marco Aurélio, eles saíram pedindo a desistência de todos os demais pedidos que eles haviam feito. E que essa estratégia, na realidade, esse artifício ardiloso, acabou que deu certo, Eles pediram a desistência de todos os demais pedidos e o Marco Aurélio acabou dando a liminar que eles queriam. Só que isso realmente é algo de má fé, porque é aquela coisa, eles saem atirando para todos os lados e aí quando vê que o processo cai no juiz que eles querem, eles cancelam os demais. Agora, nisso a gente também vê que a resolução do STF que regulamentava a distribuição dos processos foi falha, porque permitiu que uma estratégia dessa de má fé fosse executada, certo? Então, com esse caso do André do Rep, essa sistemática foi modificada, então, e com a nova resolução, um caso parecido, se uma pessoa entra com pedido de habeas corpus e eventualmente entra com vários pedidos de habeas corpus, para onde foi o primeiro pedido, todos os demais pedidos têm que ir para aquele juiz, para aquele ministro, por prevenção, para evitar vamos dizer, que você sai atirando para tudo que é lado e depois cai no ministro que você quer, sai cancelando todos os pedidos, como se fosse uma forma de você burlar a distribuição e você, de certa forma, escolher quem seria o ministro que vai julgar o seu recurso, o seu pedido, no caso. Enfim, então fica aí o dever de casa para os ministros do Supremo, que eles fizeram justamente para evitar novas tentativas de fraude,
que foi o que aconteceu nesse caso e que trouxe realmente consequências desastrosas, porque o André do Rap realmente ainda está foragido. Bom, pessoal, então esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês aí, se tiverem gostado do vídeo, deem um like, enfim, compartilhem com os amigos e conhecidos. Se inscrevam no nosso canal para vocês estarem a par de todas as próximas novidades. E bom, pessoal, até a próxima. Forte abraço. É isso aí.